escrevendo a Timóteo, disse assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar? Soberano Deus, nós precisamos de Ti, Pai, principalmente quando estamos enfrentando nesse mundo tenebroso as oposições que são típicas de quem não ama o Senhor. Esse texto vai tratar deste assunto aqui, e é importante que o nosso coração esteja disposto e alegre para ouvirmos a Tua voz. Então, retire as distrações diante de nós, Pai. Faça com que a nossa mente seja levada cativa ao Teu trono e que possamos verdadeiramente nos dedicar em culto, em ouvir a palavra do Senhor. Nós fazemos isso de diversas maneiras e agora é o momento de sermos abençoados por Ti pela exposição da palavra. Então ajuda o Teu servo nessa noite com fidelidade, com poder, com amor, com moderação, com coragem e faça que assim também a igreja receba a Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos, suplicando e na expectativa de sermos atendidos, por nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, hoje o título do sermão será Defendendo a Fé em Meio a Perigos. Defendendo a fé em meio a perigos. Vejam, durante o mês de agosto, vulgo mês passado, nós aqui recordamos a respeito da missão da igreja, não é? Porque esse mês de agosto é conhecido tradicionalmente por nós presbiterianos como o mês de missões. Nós caminhamos com quem? Com o apóstolo Paulo e andamos com ele quando ele estava ali na sua segunda viagem missionária, descrita no livro de Atos, no capítulo 5, a partir do verso 36, passando até chegarmos no capítulo 18, verso de número 22. Foi assim que nós fomos conduzidos no mês de agosto. A gente sabe muito bem que o apóstolo Paulo partiu de Antioquia da Síria, e aí ele foi percorrendo cidades da Ásia Menor, como por exemplo, Derbe, Listra, Icônio, e ali ele fortaleceu igrejas. Ele recebe Timóteo como seu companheiro de ministério. Quem era Timóteo? Um jovem discípulo, alguém que nasceu em Listra, que era filho de mãe judia, que era crente, e de um pai descrente, que era grego. Ainda que a gente reconheça que a fé de Timóteo seja descrita como uma fé sincera, nas epístolas que Paulo escreve para ele, vamos identificar que isso não o mantém em absoluto imune. Imune contra o quê? Imune contra o desânimo, imune contra as frustrações, imune contra as tentações que são típicas da vida de um líder eclesiástico. Nós olhamos para a descrição que Paulo faz de Timóteo, reconhecemos um homem de fé,
mas ele não é um super crente, ele não é um super homem imune a esses perigos e tentações. Há algumas coisas que precisam sim ficar muito fixas na mente de Timóteo, e Paulo faz questão de relembrá-lo a respeito disto. E esse é principalmente o sentido do verbo, do primeiro verbo do nosso versículo aqui, admoestar. Admoestar na teologia de Paulo é algo significativo. Pensando nisso, pensando nessa interação entre Paulo e Timóteo, a gente agora dá início a uma nova série, em que essa segunda epístola de Paulo aqui, a Timóteo, será a base para que a gente continue explorando um eixo aqui. O eixo olhando para fora. Mas agora nós não teremos ênfase na missão, não será tanto a ênfase em missão. A ênfase se dará nos desafios que nós enfrentamos em relação à defesa da fé. Queridos, eu digo isto porque em todo o percurso da nossa jornada neste mundo, estaremos sempre enfrentando os mesmos perigos que ameaçaram Timóteo em seu ministério. Fato. E hoje eu quero apresentar para vocês alguns destes perigos. O primeiro perigo aqui, veja o verso de número 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom. Então, há um perigo aqui na nossa jornada de defesa da fé. Há um perigo aqui como crentes. O perigo de enfrentarmos diante de tantos desafios, o esfriamento do nosso dom. Esse é o primeiro perigo que nós enfrentamos. O esfriamento do nosso dom. Quando eu estava estudando esse texto, eu li muitos comentaristas. E alguns deles afirmam que Timóteo provavelmente estava abatido por causa da prisão do apóstolo Paulo em Roma. Eles consideram que Timóteo experimentava um impacto da ausência do seu mestre, da ausência do seu companheiro de missão. E veja, ainda que Paulo, aqui nessa epístola, demonstre um forte desejo de rever o seu filho na fé, isso está no capítulo 4, no verso 9 e no verso 21, ainda que ele demonstre assim que tem forte desejo em revê-lo, tudo indica que isso nunca aconteceu, que isso não foi possível, que mesmo que Paulo desejasse rever a Timóteo e a igreja, ele nunca conseguiu o que desejava. Por quê? Porque ele morreu. Melhor, ou pior, ele foi assassinado, ele foi morto pelo Império Romano. Então os comentaristas dizem que a tristeza havia tomado o coração de Timóteo, fazendo com que esse jovem pastor estivesse aqui vivenciando a tentação de estar sozinho na igreja, lutando várias batalhas. Você já se viu assim? Nos lugares da igreja em que você trabalha? Parece que eu estou falando com as paredes. Eu faço e parece que as coisas não andam para frente. Daqui para frente agora é só para trás. Você já experimentou isso? Em algum momento, na sua labuta como crente? Então, Timóteo vê que o seu mestre não estava com ele, somando esforços contra falsas doutrinas que estava dentro da igreja. A confusão dentro da comunidade cristã que estava sendo provocada por homens como, por exemplo, Himeneu e Fileto, que de acordo com o capítulo 2, versos 17 e 18, se desviaram da verdade. E é claro que isso traz ao coração de um pastor um peso muito grande. Queridos, havia também, segundo o relato de Paulo, homens perversos, homens impostores, que enganavam e eram enganados. E os comentaristas consideram que Timóteo estava triste, porque ele estava enfrentando todas essas mazelas dentro da igreja, sozinho, sem um companheiro, sem um parceiro de equipe, porque Paulo estava preso. Tanto é que um desses comentaristas que eu li, diz assim: o coração do jovem afundou sobre a perspectiva de ter que lutar a batalha do Senhor em Éfeso.
contra inimigos externos e contra inimigos internos, sozinho e sem a ajuda do grande gênio, da mente mestra e da coragem indomável do homem, que por um quarto de século fora o espírito guia do cristianismo gentil e o seu querido e íntimo amigo. Os comentaristas acreditam que Timóteo então está experimentando a solidão do ministério e por isso ele está triste. E o que é que Paulo faz? Ele escreve uma carta para o seu amigo, ele escreve uma carta para o seu filho na fé, porque ele quer animá-lo, porque ele quer admoestá-lo. Queridos, em todo caso, há aqui um perigo que ronda qualquer liderança da igreja, qualquer liderança. É deixar o ministério cair na apatia, é esquecer o chamado e perder aquele vigor espiritual inicial, sabe? Isso aqui é algo que atinge a qualquer cristão que lidera qualquer departamento da igreja. E contra isso é que Paulo escreve, dizendo: reavives o dom de Deus que há em ti. Sabe o que é que isso significa? Que Paulo está dizendo mais ou menos para ele assim, sopre as brasas para reacender o fogo. É isso que ele está dizendo. A galera do churrasco, cadê vocês? Deixa eu falar com vocês. Sabe quando a gente vai fazendo aquele churrasco e no começo o fogo está tão quente que se a gente colocar o pão de alho lá e olhar para o lado e voltar, ele está preto que nem um carvão? O fogo está quente ali, a gente espera o fogo ficar um pouquinho mais fraco, né? Aí vocês se lembram que quando nós chegamos no final assim do churrasco, que está todo mundo empanzinado, chega alguém e fala assim: eu quero comer mais um pedacinho de carne. E aí você olha para lá, para o fogo, o que é que tem lá? Tem brasa, mas está repleto de cinza, né? E aí a gente tem que reavivar aquela chama. É mais ou menos essa a intenção de Paulo aqui nesse texto. A ideia aqui não é criar um fogo do nada, vocês entenderam? A ideia no texto aqui é avivar o que já está presente, impedindo, portanto, que a chama se apague pela negligência, pelo medo ou pelo desânimo. É isso que Paulo diz a Timóteo. E isso em nada aqui tem a ver, essa ideia de reavivar, acender a chama, reanimar o fogo. Em nada tem a ver com aqueles jargões de sentido pentecostal, tá? Não tem nada a ver com isso aqui no texto. Como se houvesse a necessidade de um batismo com poder ou uma nova unção. Nada a ver, nada em absoluto a ver com isso. No nosso texto, reavivar aqui é reconhecer algo. Sabe o que é? Sabe o que Paulo quer que Timóteo, jovem líder que está abatido, entre em contato e reconheça? É que ele foi chamado e ele foi equipado pelo Senhor. O dom, portanto, não pode ficar na gaveta. É para ser exercido, é para ser usado, é para ser compartilhado. É isso que Paulo está dizendo quando diz reavive o dom. É assim, diante das dificuldades, não engaveta o dom não. Deus te deu para você usar. Reavive isso, reanime isso e vá trabalhar, em outras palavras. Vá trabalhar, é o que ele diz em outras palavras. Então, a imagem aqui é de não deixar apagar uma chama que já foi acesa. Já foi acesa. O nosso dever, portanto, é mantê-la brilhando, aquecendo. E isso é contra a ideia de que nós devemos buscar, por exemplo, uma nova revelação, ou uma experiência extraordinária, um batismo pelo Espírito ou com o Espírito Santo. Não. O que Paulo está dizendo é, essa chama já está acesa. Assopre a brasa e ela voltará a esquentar. Ela voltará a aquecer. É isso que Paulo está dizendo. Então, eu tenho uma palavra a todos vocês aqui que exercem algum tipo de liderança na igreja. Liderança em qualquer lugar, mas em especial na igreja. Eu tenho uma palavra em especial para você. Deixa eu falar com você. Diante do cansaço, que é natural de quem lidera, sim ou não? Claro que é, a gente se cansa, né?
às vezes de falar as mesmas coisas para as pessoas que julgamos que já deveria fazer o que deve fazer. Isso cansa, mas esse é o nosso fardo. Então, diante do cansaço, diante da apatia que frequentemente assola quem lidera, a palavra de Paulo nos lembra que reavivar o dom aqui é retornar ao fundamento sólido da nossa vocação, a vocação que nós recebemos de Cristo Jesus. Eu sei, queridos, eu sei, o desânimo é um perigo real para quem lidera, sejam pelas críticas que a gente recebe, pelas frustrações das pessoas que recebem os nossos nãos, pela falta de apoio que nós experimentamos enquanto lideramos, ou até mesmo pelas pressões que são típicas de quem lidera. Eu sei que isso é real, mas o chamado permanece, porque a sua origem está na graça eterna de Deus. Ele nos chamou, nós devemos seguir o que Ele espera de nós. Então, permita-me mais uma vez dizer algo para vocês que lideram. Lembrar que ausentar-se da comunhão da igreja, ou abandonar o serviço, ou ainda exercer o que você deve de modo desleixado, não é o caminho para você que recebeu o chamado de Deus. Não é uma opção, entendeu, Valdir? Agora brigaram comigo, eu não quero mais, eu não vou mais lá, eu estou desanimado, eu não vou mais lá, me criticaram, eu não vou mais lá, não quero mais ver ninguém. Paulo aqui está exatamente exortando Timóteo a reavivar esse dom, o dom de Deus, porque ele sabe que a tendência natural do coração humano que está abatido é se refugiar no isolamento. Ele sabe disso. Ou, quando não se isola, fica-se apático. Apatia. Como se o evangelho pudesse ser guardado em nosso coração sem engajamento na vida comunitária. É o meu Cristo, eu sirvo a Cristo do meu jeito e eu fico com o Cristo para mim. Queridos, eu tenho que lembrá-los de uma coisa importante que está presente aqui. A comunhão da igreja é o lugar onde o Espírito Santo de Deus age. E age para quê? Para te fortalecer quando você está fraco, para te corrigir quando você está errante, para te animar quando você está apático. Foi isso que foi orado aqui pelo presbítero Eliezer, não foi? Foi isso que foi orado aqui o nosso pastor, que nos guia independentemente das circunstâncias. Então é aqui o lugar em que você vai receber o ânimo se você estiver desanimado, e não fora da igreja. Nunca será assim. E vocês notaram que a primeira coisa que uma ovelha faz quando está desanimada é negligenciar exatamente aquilo que é capaz de fortalecê-la? Você já viu? Pessoas que se desanimam por qualquer coisa na igreja têm a tendência natural de ir para onde? Para fora da igreja. Buscar o quê, indivíduo? Se o que você precisa está exatamente aqui, quer seja para afiar você, ou quer seja para animar você. Vocês percebem? Como nós somos infantis, isso é uma atitude infantil, muito infantil. Então, minha palavra para você é assim, persevere. Onde, pastor? No serviço, servindo a Deus. Persevere, meus queridos, mesmo que você receba críticas, mesmo que você enfrente dificuldades. Por quê? Porque isso eu considero é expressão da nossa fé, é expressão do nosso amor ao Senhor que exatamente me chamou e que pelo seu Espírito Santo me sustenta você. Para quê? Para que o seu trabalho no Senhor não seja em vão, mas pelo contrário, produza frutos para a glória de Deus e exatamente a edificação da igreja. Então, qual é o primeiro perigo que nós enfrentamos quando estamos servindo a Deus? O esfriamento, a apatia, o desejo de sair da igreja.
Então, quando nós estamos lidando com o impacto da oposição em relação à nossa fé, há um perigo que surge. O perigo de deixarmos que as nossas brasas esfriem. Esfriem. Então, cuidado. Tem um segundo perigo aqui. É o espírito de covardia. Olhe para o texto. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por quê? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, há uma pergunta assim, por que Paulo admoesta Timóteo que reavives o dom, ou que reavive o dom de Deus? Qual é a resposta? O verso 7 diz, perceba que Paulo aqui inclui a si mesmo e, por consequência, todos nós. Você percebeu isso no texto? Olhe para ele de novo. Porque Deus não nos tem dado. Ele não disse, porque Deus te ou me. Ele diz, nos tem dado. Então é a Timóteo, a ele e a mim e a você. É o que tem aqui no texto. A admoestação, portanto, do verso 6 aqui, só é possível por causa de algo. Sabe por quê? Olhe para o verso que está anterior, o verso de número 5. Olha aí. Pela recordação que guardo da tua fé. É por causa dessa fé sem fingimento, meus irmãos, que Paulo admoesta a Timóteo. É exatamente por causa dessa fé, porque nós temos a posse de um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, quando Paulo admoesta a Timóteo, ele faz isso com fundamento. Ele faz isso como quem exige algo totalmente possível. Totalmente possível. E algo que também é devido a nós. Por quê? Porque ele nos inclui. Então, da mesma maneira que há o perigo da gente deixar a nossa brasa apagar e contra o espírito de covardia, Paulo nos admoesta dizendo, há algo em você que é maior do que tudo isso. Não seja covarde, em outras palavras, não seja covarde. Então, quando Paulo fala aqui que Deus não nos deu esse espírito de covardia, ele está apontando para aquela postura de medo que nos paralisa, sabe? Aquela postura que leva o crente a se afastar do serviço sempre que enfrenta algum tipo de oposição, sempre que se magoa ou se ressente, que recua quando o evangelho exige de nós firmeza, ou aquela postura de se esconder quando estamos enfrentando dificuldades, de permitir que o nosso dom se apague. Então, o que é covardia aqui no nosso texto? Covardia é sufocar o dom e deixar de servir a Deus porque você está com medinho ou porque você é rancoroso. Isso é que é covardia, percebeu? No texto, covardia é isso. Covardia é exatamente isso. Por isso, a ordem aqui para Timóteo é reavive o dom. E isso está ligado diretamente à lembrança de que o Senhor não o havia chamado para viver como uma espécie de brasa fria, alguém que é dominado pelo temor de homens. Ele foi chamado, pelo contrário, a exercer o ministério com coragem, e com a coragem que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. Então veja, em termos bem simples aqui, o que é covardia? Covardia é deixar que o medo fale mais alto do que a sua fé. Isso é que é ser covarde. É deixar que o medo fale mais alto do que a sua fé. Anote, tire uma foto minha e poste no Instagram. Covardia é isso. Covardia é isso. Então, reavivar o dom é o oposto disso. É uma resposta ao chamado. É lembrar-se de que Deus já nos deu um espírito, o seu espírito, e o espírito que nos capacita. Esse espírito aqui é caracterizado, você viu? É caracterizado por poder. E é esse poder que nos dá ousadia. Ousadia para quê, Eliseu? Para servir. Para servir a Deus, pregando, cantando,
ensinando, cuidando das coisas da igreja, dando aulas, levando uma cesta básica a quem precisa, visitando pessoas, cuidando de casais. Esse é o poder que Deus nos deu. É isso que o texto diz. Essa é a ousadia. Ousadia para quê, Elis? Para servir. Isso é ser corajoso. É dizer assim: pastor, onde eu posso servir? Isso é ousadia. Mas esse espírito é também de amor. E esse amor é o que nos move a cuidar da igreja. E esse amor, pasmem, é também aquilo que nos faz suportar os próprios sofrimentos. É o amor. E o texto fala também de quê? De moderação. A moderação é que nos dá equilíbrio, é que nos dá discernimento em meio a todas as pressões que envolvem o ministério. Foi esse espírito que Deus concedeu a nós, não é só ao pastor Bruno, a todos nós. Espírito de quê? De poder, de amor e de moderação. Para servir, para cuidar e para se preservar diante de toda e qualquer situação. Esse espírito está em nós. Posso ouvir um amém? Queridos, então ouça uma coisa. Quando Paulo escreve aqui que Deus não nos deu esse espírito de covardia, ele não está simplesmente falando de um sentimento humano de coragem. Você já percebeu isso, não é? Ele está falando da disposição interior que o próprio Espírito gera em nós, de enfrentarmos tudo que se opõe contra aquilo que fazemos para Deus. Veja, não é da minha natureza, não é da sua natureza que brota esse poder, que brota esse amor, que brota essa moderação ou equilíbrio. Vê? Isso brota da ação constante do Espírito Santo em nós, que nos sustém, que nos mantém, que nos provém, que nos impulsiona a seguir em frente, lidando com todo e qualquer tipo de oposição ou situação adversa na vida. Então é Ele, esse Espírito mesmo, que remove do nosso coração o medo, aquele medo que paralisa as nossas ações. É esse Espírito que acende em você o dom que Deus já te deu, meu querido. É Ele que faz isso. É esse Espírito que dá a mim e a você uma postura correta. Para quê? Para a gente servir a Cristo. É isso que Ele espera de nós. Em outras palavras, Paulo está lembrando a Timóteo e está lembrando a nós nessa noite que nós podemos reavivar o dom e guardar o Evangelho, porque o Espírito Santo que habita em nós e nos concede exatamente o que precisamos para viver e para perseverar na fé. Nós já temos esse Espírito. Você acredita nisso? Então, quando você estiver liderando, quando você estiver servindo, lembre-se disso. Antes de ficar com ressentimento ou com algum temor no seu coração diante das adversidades que são típicas de quem foi chamado a liderar, e essa é uma palavra para mim, lembre-se, o Espírito que está em você, que foi dado por Deus, é um Espírito de poder, de amor e de moderação. Para quê? Servir a Deus, cuidar da igreja, cale a boca, reclame menos e sirva mais. Essa é a palavra de Deus para mim, tá? Foi assim que eu escutei lá em casa. Cala a boca, trabalhe mais, sirva mais, porque o espírito que há em você não é um espírito de covardia, não é. Continue firme. Há um terceiro perigo aqui. Qual é? A vergonha do evangelho e do apóstolo encarcerado. É outro problema aqui. Olhe para o verso de número 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do quê? Não podia ser das glórias, não, Paulo. Não poderia ser, não. Participa comigo das glórias, das maravilhas. Não é do quê? Dos sofrimentos. Participa comigo dos sofrimentos. E eu entendo que isso gera em nós, sim, vergonha. O apóstolo Paulo aqui sabia que um dos maiores perigos que ameaçavam Timóteo era a vergonha do evangelho. Aquele homem de fé sincera experimentava também o perigo de se envergonhar do testemunho do evangelho. Você acredita nisso?
Você acredita? Queridos, em um contexto no qual a mensagem da cruz era vista como escândalo e loucura, confessar a fé em Cristo poderia trazer zombaria, rejeição e até mesmo perseguição. E num contexto assim, é natural que a gente fique meio envergonhado, sabe? De ser parecido com Jesus Cristo. Vergonha aqui significa o quê? Significa exatamente negar, significa esconder a verdade do Evangelho. Ou ainda, em alguns contextos, vergonha aqui impulsiona o crente a diluir a mensagem para que ela pareça mais aceitável, seja mais palatável, principalmente num contexto em que as pessoas são muito hostis. Aí a gente dá aquela equilibrada, sabe? Bota um sazon, dá uma temperadinha. Queridos, é a tentação de querer evitar a reprovação do mundo a qualquer custo, mesmo que isso implique em enfraquecer a clareza do testemunho cristão. Nós incorremos nessa tentação frequentemente. Pensemos por um instante em nossos adolescentes e jovens. Pensaram que ia sair ileso, né, galera? Vamos pensar um pouquinho nos jovens e nos adolescentes da nossa igreja aqui. Vamos pensar neles um pouquinho aqui. É curioso notar como muitos de vocês, jovens e adolescentes, estão tão à vontade para compartilhar cada detalhe da vida de vocês, a foto no restaurante com o papai, o passeio no shopping, o outfit novo. Falei certo? Falei? O outfit. Quem é da minha idade não sabe nem do que eu estou falando, né? Mas eles sabem, o importante é que eles sabem o que eu estou falando aqui, tá? O outfit da moda, a viagem que ele fez no fim de semana, não é? A gente vê no feed deles, nos stories deles, isso. Eles ficam agora, pelo contrário, reticentes ou muitas vezes até constrangidos quando se trata de tornar a sua fé pública. Quando um pai chega para o filho e diz assim: segunda, quarta e sexta, eu quero nos seus stories uma publicação a respeito da sua fé. Pais, façam isso. Façam isso e digam assim: senão eu vou cancelar a sua conta no Instagram. Façam isso. Publiquem. Ah, pai, como assim? Como assim o quê? Por que como assim? Queridos, não é que os nossos jovens e adolescentes não acreditem em Deus, não é isso que eu estou falando, mas o medo de parecer estranho, o medo de parecer quadrado, o medo de parecer beta, não é assim que fala? Não é assim? Olha lá, tá rindo, tá vendo que é? O medo de parecer beta, né? O medo de parecer que é intolerante aos olhos dos colegas e dos seguidores, é o que tem falado mais alto. Ninguém quer parecer cringe, falei certo? Eu sei que hoje falar que é cringe, né? Eu já estou atrasado nisso. Essa hesitação, queridos, ainda que silenciosa, é reveladora. Sabe o que ela revela? Como o nosso coração é tentado a ajustar o evangelho para caber nas expectativas da cultura ao nosso redor. Então, eu tenho um desafio para vocês, adolescentes e jovens da nossa igreja. Segunda, quarta e sexta, postem algo sobre a fé de vocês e me marquem lá. Segunda, quarta e sexta. Façam uma postagem lá sobre a fé de vocês e me marquem. Esse é o desafio da semana para vocês. Vocês estão com vergonha disso? Muitos de vocês, infelizmente? Sim. Ai, pastor. Sim. A vergonha do evangelho também se manifesta quando vocês permanecem em silêncio, diante de piadas ou de comentários que zombam da fé cristã. A gente está com vergonha. Eu não estou dizendo que a gente deve agir assim, sabe? De forma agressiva ou combativa. Ok? Eu estou falando que a gente pode dizer algo assim, ó: eu penso diferente de vocês, porque eu sigo a Cristo, então eu não concordo com o que vocês estão fazendo, não, eu penso diferente. Ou vocês podem dizer assim: isso toca em algo importante para a minha fé, de tal maneira
que eu não posso concordar com o que vocês estão fazendo em silêncio. Vocês teriam coragem, jovens e adolescentes, de falar assim para um colega de vocês? Essa postura, ainda que pareça simples, transmite aqui respeito, sabe? Transmite clareza e mostra que o Evangelho molda as nossas convicções e faz isso de maneira real. Então, o ponto não é que eu estou convocando vocês a vencerem discussões, a serem debatedores da internet e brigarem com todo mundo, feito aquele bando de gente chata da internet. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que você deve viver com integridade e fazer isso diante dos seus colegas que observam se aquilo que você crê realmente orienta o que você pensa, o que você sente e o que você deseja. E se você tem vergonha disso, volte atrás. Porque a boca fala. Preste atenção, pais. Preste atenção, pais. Preste atenção nisso. Paulo mostra que essa vergonha é exatamente incompatível com a fé genuína. Esse tipo de vergonha é incompatível. Não há compatibilidade, sabe? Se Cristo não se envergonhou, meus irmãos, de assumir a nossa culpa, de morrer em nosso lugar, como é que eu posso, como servo do Senhor, me envergonhar dele? Se ele não teve vergonha, se expor ao mundo crucificado, como é que eu me envergonho disso? Como? Ao contrário, o chamado de Timóteo aqui, o nosso chamado, é para que a gente participe de quê mesmo? Do quê? Do sofrimento. Do sofrimento, meus queridos, do Evangelho. E fazermos isso de maneira consciente de que a fidelidade a Cristo pode custar sim nossa honra, o respeito ou a aceitação diante dos homens, mas se formos reprovados por essas pessoas, na verdade seremos aprovados diante de... E o que é melhor? Ser aprovado por quem? Pelos homens? Então pense um pouco. De fato, a fidelidade ao Evangelho custa sim aceitação, custa o nosso status e em muitos sentidos pode até custar o nosso sustento. Mas o que hoje pode parecer fraqueza, o que hoje aos olhos do mundo pode soar como rigidez, é na verdade força, a força que vem de Deus, que nos faz diferentes, como o Nelsinho orou aqui, não foi, Nelsinho? Que nos faz verdadeiramente diferentes. Então, a vergonha diante dos homens é passageira, meus irmãos. Meus queridos, é passageira. Mas a aprovação do Senhor é o quê? Eterna. Eterna. Porque aquele que confessar o Filho diante dos homens, o Filho o confessará diante de quem? Do Pai. Do Pai. Então vamos orar, meus irmãos, e vamos seguir lutando para que não sejamos encontrados ocultando a nossa fé ou diluindo a verdade para que ela caiba, para que ela se encaixe no mundo. Vamos orar e perseguir a verdadeira fé, falando de Cristo com coragem. Por quê? Porque somente assim a gente vai mostrar aos nossos filhos e mostrar à próxima geração que o Evangelho é realmente digno de confiança, ainda que com isso nós tenhamos alguns prejuízos quanto às opiniões das pessoas desse mundo. Vocês entenderam? Está aqui o desafio, segunda, quarta e sexta, uma postagem nos stories de vocês, marcando o pastor Bruno lá. Está o desafio aí, hein? Eu só não vou dizer que eu vou pagar a conta de vocês, né? Mas está público aqui, eu quero ver vocês vencerem a timidez de vocês pecaminosa, proclamando em quem vocês têm crido. Eu quero ver. Porque tem outro perigo aqui, os perigos que vêm dos versos 13 a 14, que é a tentação de abandonar o padrão e o depósito do Evangelho. Olha aí, verso 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, eu creio aqui que nós tenhamos chegado ao coração
da nossa passagem. Isso aqui para mim é o coração da passagem. Eu entendo que a ideia predominante aqui do capítulo 1 seja sim um incentivo de Paulo à coragem do seu pupilo Timóteo. Conforme escreveu, até mesmo um certo comentarista, é como se Paulo aqui estivesse dizendo assim para Timóteo: seja muito corajoso, o que quer que aconteça, retenha a preciosa doutrina da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Preserve, mantenha, retenha, cuide, proteja a doutrina da igreja. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo, tá? Então, os perigos que cercavam Timóteo continuavam vivos. E eles continuam até mesmo em nossos dias. Falsos mestres distorcendo a verdade, irmãos que abandonam a fé por amor ao presente século, perseguições que intimidam e uma cultura que prefere uma mensagem assim diluída, agradável, em vez de uma sã doutrina. E Paulo, meus irmãos, sabia que Timóteo corria o risco. Qual é o risco? O risco de ser pressionado por vozes contrárias ao Evangelho. E por isso é que ele está dando essa advertência: mantenha o padrão das sãs palavras. É isso que ele quer, a manutenção da doutrina da igreja. Então entenda que padrão aqui é uma forma saudável, uma forma fiel de ensino apostólico. A doutrina transmitida de geração em geração pelos servos de Deus. Este é o nosso depósito. Este é o nosso depósito. Então o perigo é abandonar esse padrão. É abandonar isso. Por quê? Porque sempre existirá a tentação de diluir a mensagem, de adaptar a mensagem do Evangelho aos gostos pessoais, à cultura do momento, ao conforto das pessoas. Então o apóstolo lembra que quem recebe o Evangelho não tem o direito de reformulá-lo, não tem o direito de atualizá-lo, mas tem a responsabilidade sim de conservá-lo o mais puro possível. Por isso é que ele acrescenta no verso de número 14, dizendo assim, guarda o bom depósito. Que depósito é esse? Você vê a linguagem, Valdir? Depósito, linguagem bancária, né? O que é um depósito? Você pega uma importância, coloca no banco para ele guardar e investir, ficar rico e te devolver só um pouquinho, né? Mas não é nesse sentido aqui. O sentido é algo que está protegido, algo que está guardado, algo que é um tesouro precioso. Então, o perigo aqui de negligenciá-lo é um perigo duplo, dona Cleide, duplo perigo. Primeiro, há o risco doutrinário de corromper a mensagem aqui, de substituir a verdade pela mentira e de perder a clareza de Cristo. Ou seja, sempre que a igreja ceder a algum tipo de falso ensino, o testemunho do Evangelho é comprometido e a nossa fé, portanto, acaba sendo enfraquecida. Logo, guardar o depósito é reconhecer que a gente não possui apenas uma tradição qualquer, mas o próprio Evangelho, que nos foi dado como um bem precioso, que precisa ser guardado, protegido e ensinado com fidelidade. Meus irmãos, me permitam aqui então fazer algumas ponderações finais. Eu entendo que muitas vezes, na defesa da fé, a gente corre o risco de transformar, o zelo pela verdade numa disputa intelectual. Não é isso que a gente vê? Uma guerra de ideias que não tem piedade, que não tem amor. Não é isso que a gente vê? Não são raros a gente se deparar com debates em programas, nas redes sociais, em que as pessoas que estão debatendo buscam apenas demonstrar o quê? Superioridade intelectual, exatamente num espírito de revanche, que nada tem a ver com aquilo que Paulo está dizendo aqui para guardar o bom depósito. Nada tem a ver. Particularmente, eu próprio não participo de debates assim. Por quê? Porque eu vejo que neles a verdade do Evangelho é usada, na verdade, como arma de ataque, antes do que de edificação. Então eu não quero participar desse tipo de coisa.
Eu já fui convidado várias vezes, teve gente que ficou chateada comigo. Falei, não participe de debate, não quero participar. Então, quando isso acontece, quando as pessoas debatem desse jeito, a confissão da igreja deixa de ser um testemunho e passa a ser o quê? Um espetáculo, entretenimento, e eu não quero participar disso, porque eu entendo que o resultado desse tipo de debate é divisão entre irmãos, é alimento para críticas, principalmente daqueles que se opõem ao evangelho. Sabe quais são as críticas que surgem lá nos comentários? Tá vendo aí? E vocês são crentes que se amam, né? Olha como vocês estão brigando entre si. Aí sempre aparece um dizendo, eu não sou de Calvino, eu não sou de Armínio, eu sou de Jesus. Esse que diz que é de Jesus não é de ninguém. É verdade, não é de ninguém. Quer viver a vida assim. Você já percebeu isso? Por isso, a gente precisa lembrar que guardar o bom depósito não é tarefa do orgulho humano. A gente não pode ser ingênuo, meus irmãos. Existem doutrinas malignas, é verdade, mas o que deve motivar o meu coração a guardar o bom depósito não pode ser arrogância, não pode ser vaidade, não pode ser revanche, não pode ser um espírito de covardia. Porque defender a verdade é procurar exibir a Cristo, nosso Senhor, humilhado e exaltado, e não a superioridade intelectual da minha teologia. Então, fujam disso, porque o nosso chamado é outro. O nosso chamado é guardar, sim, o bom depósito, mas fazer isso com fidelidade. É corrigir os erros com firmeza, é verdade, mas sempre pela condução do Espírito Santo, para uma defesa da fé, que é a expressão do poder, do amor e da moderação. E é isso que a gente menos vê nos debates da internet. Sim ou não? Sim. Queridos, então eu encerro dizendo que Paulo chama Timóteo a reavivar esse dom recebido, que ele não se deixe dominar por covardia, e não se envergonhe do evangelho, pelo contrário, que guarde o padrão e o bom depósito da fé. Esses perigos aqui, lembre-se, não ficaram no passado, eles continuam presentes hoje na nossa caminhada, e também chegam até a igreja, chegam até nós. Por isso, a admoestação aqui de Paulo é muito clara para nós. Nós devemos permanecer firmes na vocação, nós devemos resistir à tentação de diluir a verdade, não temer o desprezo do mundo, e nem transformar a defesa da fé em vaidade humana. O que é que nós precisamos? Guardar o tesouro que nos foi confiado pelo poder, o amor e a moderação que vem do Espírito Santo de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Então, que cada um de nós, sustentados por esse Espírito, vivamos e ensinemos a palavra de Deus. E façamos isso com fidelidade. Para quê? Para que a nossa igreja permaneça firme, para que a nossa igreja permaneça pura, para que a nossa igreja permaneça cheia de amor, até que Cristo volte. Esses são os perigos que estão diante de nós. Mas o que precisamos fazer é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a mesa do Senhor é um marco da esperança que nós temos em nosso coração. Quero chamar o coral que vem aqui à frente para cantar em memória de Ti, preparando-nos para que possamos participar desse sacramento bendito que é a mesa do Senhor. Sentados, sejamos ministrados pela canção em memória de Ti.